TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários, os principais profissionais do Ceará, todos eles vencedores da nossa promoção. Aqui só senta quem ganha a nossa promoção, aqui só senta vencedores. E eu hoje tenho a satisfação de receber aqui no nosso programa o Dr. Samuel Dias. Dr. Samuel Dias é o secretário de governo da administração Roberto Cláudio, ele que vem fazendo uma excelente administração, é o homem forte da administração Roberto Cláudio. Doutor Samuel, satisfação, meu irmão, muito grande recebê-lo aqui. Prazer em revê-lo novamente. E muito obrigado mais uma vez por abrir esse espaço aqui para a gente falar sobre a cidade de Fortaleza e a prefeitura. Perfeitamente. Doutor Samuel, eu quando entrevisto uma pessoa, como foi o seu caso, eu entrevistei há um ano atrás, eu revi a entrevista passada para a gente não repetir os mesmos assuntos. Na entrevista passada você falou sobre a sua formação, aonde você se formou, inclusive você se formou na Universidade do Rio de Janeiro, falou muito sobre o primeiro quadriênio do Roberto Cláudio, quando você era o secretário de Infraestrutura, e começamos a conversar sobre o segundo quadriênio do Roberto Cláudio, quando você assumiu a Secretaria de Governo. E você hoje é o coordenador de todo esse plano de obras gigantesco e vem sendo feito na Prefeitura de Fortaleza. Então eu queria conversar com você hoje, principalmente sobre essas obras que a cidade de Fortaleza está cheia. Eu acho que no Brasil não tem uma cidade que tenha tanta obra como Fortaleza, né? Porque é impressionante. Eu queria, em primeiro lugar, Samuel, saber de você qual foi o segredo de como a prefeitura conseguiu tanto dinheiro para fazer essas obras. Tomando esse gancho, você falou que não deve ter outra cidade com tanta obra. Realmente a gente vem sendo, no acumulado, a quarta capital que mais vem investindo, que mais investimento faz no Brasil. Né? A quarta. Quais são as outras três? São Paulo, pelo tamanho, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? Que a despeito da crise, são cidades muito grandes, com orçamentos muito grandes, então eu estou falando em números absolutos, não estou nem dividindo pela população. Né? Se isso foi do relativo, eu acredito eu acredito que a gente esteja... Não, acho que não. Mas eu não tenho esse número, não posso afirmar com certeza. Mas a gente está comparando já em números absolutos, isso até 2018. Né? Em 2019, nós fechamos agora as contas, a gente aumentou de 430 milhões de investimentos em 2018 para 715 em 2019. Então é um grande salto que houve, 60% de aumento. Ou seja, foi um grande salto, né? E 2020 vai ser ainda maior. A gente prevê um investimento total de 1 bilhão agora em 2020. Então, quer dizer, ano após ano, a gente vem aumentando o investimento e no ano passado a gente fez o maior investimento da história da cidade de Fortaleza. Comparando em números relativos, estou trazendo tudo para valores de hoje, o que foi feito na gestão anterior, da anterior, e trazendo para hoje, nunca foi feito tanto investimento em um só ano na cidade de Fortaleza. Certo. E aí você me pergunta, qual o segredo de tudo isso? Na verdade, eu diria que é um trabalho integrado, coordenado por um grande gestor, né, acho o maior prefeito que a cidade de Fortaleza já teve, que é o prefeito Roberto Cláudio. Desde 2013, o prefeito Roberto Cláudio colocou na sua equipe secretários e abaixo de secretários também pessoas com capacidade de gestão, com capacidade de não só executar ações, executar obras, mas de arrumar a casa.
Então a casa vem sendo arrumada desde 2013 e a despeito da gente ter passado por uma grande crise, 2015, 16 e 17 foi um período da maior crise que se tem registro na cidade, no Brasil, aliás, ou seja, o PIB do Brasil decrescendo, não é que não aumentava pouco, não, ele chegou a cair mesmo, né? PIB menor significa arrecadação menor, economia desaquecida e mesmo assim Fortaleza conseguiu passar por esse período com investimentos crescentes, ano após ano. E o segredo do negócio, né, digamos assim, o segredo é muita austeridade fiscal, dar valor a cada centavo que é gasto para que ele seja gasto da forma correta, enxugar onde pode ser enxugado, né? Em 2017, né, passando de 16 para 17, no segundo quadriênio do Roberto Cláudio, foi feito um grande trabalho de gestão fiscal, né, de diminuição de terceirizados no limite, um corte realmente na carne, para que a gente pudesse pagar fornecedores em dia. Dessa forma a gente consegue contratar a preços melhores. Isso gera um ciclo virtuoso que, se em 2013, quando a gente fazia uma licitação para ser paga com dinheiro do Tesouro Municipal, ela dava deserta, não aparecia ninguém interessado, as últimas que a gente fez agora, há pouco tempo, nós tivemos mais de 20 empresas interessadas numa única licitação paga com dinheiro da Prefeitura. Isso quer dizer, é credibilidade, é pagar a conta em dia, né, ter as contas arrumadas, você consegue ter credibilidade para contratar melhor e mais barato até. Qual é o percentual da participação da renda da Prefeitura nessas obras hoje? Hoje, a totalidade das... Você tem verbas federais, estaduais e municipais. Estaduais e municipais. Eu diria que, sem fazer uma conta, a maior parte dessas obras é de recursos próprios da Prefeitura. A maior parte. A maior parte, eu diria que cerca de 80% do que a gente está fazendo aí é com dinheiro próprio da Prefeitura. Seja ele do Tesouro Municipal, seja ele de financiamentos internacionais feitas com recursos do município. No programa passado, eu disse aqui para você e para os telespectadores que Fortaleza, ao meu ver, teve 3 grandes prefeitos: Fialho, Juraci e Roberto Cláudio. Eu hoje não tenho a menor dúvida, por esse volume de obra, de que o Roberto Cláudio foi o maior prefeito que Fortaleza já teve. E em quantidade de obra é uma coisa impressionante, né, rapaz? Você anda nessa cidade, é obra por todo canto. É isso mesmo. E um detalhe, né? 85% das obras que estão em andamento hoje, desse programa que a gente chama de Programa Mais Ação, que é o pacote de tudo que está acontecendo, é cerca de 1,5 bilhão de reais de investimentos, 85% dessas ações são feitas na periferia, nos locais que têm mais necessidade de infraestrutura pública, naqueles locais onde a gente tem ainda falta de saneamento, falta de pavimentação, falta de drenagem. Nesses locais é onde a Prefeitura tem dado maior investimento, né, tem feito um investimento mais intensivo nesses locais. E tem um outro detalhe também, que a gente está falando só de obra e de investimento direto, né? Mas quando a gente compara isso com algumas outras ações que também vêm sendo feitas, a gente tenta, se a gente colocar tudo isso em valores atuais, né, para a gente poder comparar, nós falamos que todo o pacote é de 1,5 bilhão de reais. Mas se a gente pegar só o esforço que a Prefeitura está fazendo para colocar médico nos postos de saúde, contratando novos médicos, né, investindo na educação, na saúde básica, só essa contratação de médicos, se a gente trouxer para hoje o valor que isso significa, é cerca de 700 milhões de reais só no investimento de contratação de médicos, ou seja, metade de todo o pacote de obras que a gente está fazendo, 700, a contratação de médico para os postos de saúde, dá metade de todo esse pacote de obras. E você tocou num ponto muito importante, porque tem muita gente aqui que diz que o Roberto Cláudio é o prefeito dos ricos, que só faz obra na aldeota, na Zona Leste. Você acabou de dizer aí as prioridades que você definiu para as obras mais da periferia. Exatamente. Não é isso? A prioridade do prefeito Roberto Cláudio é saúde, né? Então está sendo feito um investimento forte na saúde, reforma dos postos de saúde, construção do IJF2, reforma de todos os Gonzaguinhas e Frotinhas, construção do hospital
da criança lá no Jockey Club, construção de mais 3 policlínicas, uma foi inaugurada, outras 2 estão em implantação. E, como eu disse, não é só obra, não é só colocar esses prédios em pé. Dentro desses prédios entram os médicos, os enfermeiros, né? O prefeito tem feito concurso. Não é só a obra física em si, né? O prefeito já tem mais de 2/3 dos médicos que trabalham hoje no JF já vieram dentro da gestão do prefeito Alberto Cláudio, né? São contratações novas. Então, a gente está falando aqui de investimentos sustentáveis, não é só construir um prédio. Esse é voltando à questão que você perguntou, qual é o segredo? Toda semana se sentam, toda terça-feira de manhã, durante toda a manhã, sentam numa mesa o COGEFOL. É um comitê formado pela Secretaria de Governo, Secretaria de Planejamento, Controladoria do Município, Instituto de Planejamento e Secretaria de Planejamento e Secretaria de Finanças e a Procuradoria-Geral do Município. Esses secretários se sentam para olhar para as contas da semana do município, fazer uma avaliação e decidir sobre os investimentos, sobre qualquer contratação que vá ser feita, ela precisa passar pelo crivo do COGEFOL para saber se a gente vai ter dinheiro para pagar isso, né? Então, isso é responsabilidade fiscal. Um hospital que se constrói agora, uma policlínica que se constrói agora, a gente faz a projeção do custeio dessa policlínica durante toda a vida útil dela para saber vis-à-vis com a projeção de arrecadação, se a gente vai ter condição de pagar aquilo no futuro. Então, a decisão hoje, que é tomada hoje, ela é olhada para o futuro, para saber o impacto que isso vai acontecer lá na frente, para a gente não ter nenhuma construção de um novo equipamento que não possa ser arcado com as despesas dele de manutenção no futuro. Samuel, todas essas obras que vocês iniciaram ou estão por iniciar, ficarão prontas na administração de vocês até dezembro de 2020? O nosso planejamento é de que a maior parte dessas obras que iniciaram sejam concluídas. Entretanto, nós estamos fazendo algumas obras estruturantes e de grande porte que elas vão levar algum tempo maior para ser implantado, como, por exemplo, o Parque Raquel de Queiroz. O Parque Raquel de Queiroz é um parque imenso que perpassa vários bairros da cidade e que a gente deve entregar agora, ainda nessa gestão, os setores 1, 2 e 3 do parque. Né? Então, esses 3 setores do parque vão ser entregues, mas a obra vai continuar, né? Outras obras de saneamento que pegam bairros inteiros, né? A gente provavelmente alguma parte vai ficar para depois, mas o mais importante dentro desse planejamento que eu te falei, inicialmente, é que a gente vai deixar projeto pronto, obra contratada e recurso financeiro para que se chegue ao final dessas obras. Então são obras irreversíveis. Irreversíveis. Mesmo que vocês não concluam todas, mas elas vão ficar num estágio tal exatamente, que terão que ser concluídas. Né? E vão ser muito úteis para a população. E, como você falou, quantos % dessas obras são de recursos federais, estaduais ou municipais? Como a grande parte delas são com recursos municipais, recursos assegurados, a gente está, de certa forma, blindado assim por algum desajuste de repasses, né, que possa acontecer, né, que eventualmente possa acontecer. A gente garante que essas obras vão ter continuidade, né? Existem obras que sim, vão depender, são obras federais, que têm repasses federais, essas obras, mas mesmo essas obras a gente tem sempre uma contingência para poder, se for preciso, entrar com algum recurso da prefeitura para dar continuidade e concluí-las. Samuel, a obra da Beira-Mar ficará pronta quando? Qual é a sua previsão? A nossa previsão é que agora no início, em meados do segundo semestre desse ano, a gente esteja concluindo toda a obra. Então, em meados do segundo semestre? Em meados do segundo semestre. Então, agosto, setembro, ela deve estar sendo concluída. A gente conseguiu dar um bom avanço na obra agora, terminou toda a parte de aterro, né, que era uma parte mais de maior volume, né, mas foi feito bastante rápido, né, mas o processo dela não é só aquilo que a gente viu, tem toda a parte de projeto, de contratação, de mobilização de equipamentos. E agora, apesar de estar já pronta todo o aterro, a gente tem que fazer a continuação das obras de drenagem, que agora vão ter que andar mais um pouco na areia ali. Mas está tudo dentro do cronograma. O ritmo da obra deve diminuir um pouco agora com o início das chuvas,
Eu mas acho que a já está chuva vai prevista. atrapalhar, né? A chuva sempre atrapalha esse tipo de obra, que tem muita pavimentação, né, muita Isso. drenagem, mas que está tudo dentro do cronograma e muito em breve nós vamos ter, não tenho a menor dúvida, a beira-mar mais bonita do Brasil. Né? Sim, com certeza. Eu não sei se você sabe, a primeira urbanização grande da Beira-Mar foi feita pelo prefeito Lúcio Alcântara. Sim. E eu, na época, era o presidente da EMU, fui eu que executei aquela primeira urbanização. Então, quando eu via a Beira-Mar no estado em que ela estava, eu dizia, rapaz, qual é o prefeito que vai ter coragem de... Porque ali estava uma confusão tremenda, né? A gente não sabia. Dizem que tinha tudo ali dentro daquela Beira-Mar. Né? E até vocês demoliram, vocês fizeram um aterro, vocês mudaram completamente. Só fiquei com pena porque tinha uma obra lá que nós tínhamos bolado, que era aquele anfiteatro. Será que aquilo vai continuar? O anfiteatro ele permanece, ele foi mantido no projeto. Rapaz, eu agradeceria demais se aquele projeto fosse mantido. Porque ali é interessante, porque é um projeto, eu acho que é o único anfiteatro no mundo que só funciona com a maré seca. Se aquilo continuar, eu acho que vai ser uma coisa muito boa. Ele continua, ele foi mantido no projeto. E uma coisa interessante que a requalificação da Praia do Futuro foi feita, agora havia sido iniciada e foi concluída na primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio. Foi. No Serviluz, nós fizemos a Avenida Ponta Mar e vamos iniciar agora essa semana o calçadão da Avenida Ponta Mar, com toda aquela área ali que vai desde do final da Praia do Futuro até o Titanzinho. A Praia do Titanzinho vai ser feito um grande calçadão com areninha, com calçadão, com equipamentos de lazer para aquela população. Vai ser iniciado agora. Depois a gente passa ali para a Beira-Mar, que está toda sendo requalificada. E aí lá no Pirambu tem o projeto Vila do Mar, que está sendo concluído agora também, nesse primeiro semestre. Finalmente o prefeito Roberto Cláudio vai conseguir ligar de ponta a ponta, desde o Pirambu, ali na areninha do Pirambu, até a Barra do Ceará. Todo o Vila do Mar vai estar concluído ainda esse ano. E agora... Aquele calçadão todo ali. Calçadão inteiro, ligado, falta um trecho pequeno de menos de 800 metros para ser concluído. Eu chamo aquilo ali de beira-mar da Zona Oeste. Né? E é muito bonito, né? Pouca gente conhece, é lindo aquela área. Outro dia eu bati uma foto. A vista lá mais bonita lá do que da beira-mar da Zona Leste. Né? E tem uma parte, que essa que eu queria falar, queria chegar lá, já estamos chegando na Barra do Ceará. Chegando na Barra, nós temos a Beira Rio Ceará, que fica ali entre a Barra do Ceará e a ponte do Rio Ceará, certo. Que é uma área na beira do rio que está toda tomada ali com ocupações irregulares, né? Ocupações comerciais, inclusive. E a prefeitura agora fez um projeto, vai iniciar ali toda a requalificação daquela área, vai fazer um grande calçadão, e ali é o pôr do sol mais bonito do Brasil. É, né? Lindo aquele pôr do sol. É lindo. E agora vai ter todo um calçadão, quadra de vôlei de praia, de areia. Nós vamos deixar um acesso à praia. Tudo isso agora? Tudo isso agora. O projeto já está em licitação. Até março a gente começa a obra lá e com recurso assegurado. Então nós vamos ali da Barra do Ceará até o Caça e Pesca, com calçadão em quase todo o trecho. Né? Da Barra do Ceará, os dois limites da cidade. Exatamente. Da Barra do Ceará à Barra do Cocó. Isso. Beleza. Exatamente. Meu irmão, você sabe que tudo que a gente faz na vida, sempre tem alguém para criticar. Né? Claro. Se você não faz nada, as pessoas... porque ele não fez. Mas se você for fazer, aparecem os críticos para criticar. Então, vocês estão fazendo tanta obra que eu digo, foi muita coragem de vocês terem enfrentado a Beira-Mar em pleno Réveillon. Com a cidade cheia de turistas, com a cidade cheia do fortalezenses querendo ir para lá. Então, você sabe que existe aquelas críticas, né? Então, eu vou levantar aqui com você alguns pontos que as pessoas criticam. E como eu sou muito ligado a vocês, conheço o trabalho de vocês, eu sempre onde estou discutindo, defendendo vocês. Certo? Mas o pessoal questiona, certo? Então, eu vou lhe pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida.
A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje conversando aqui com o Dr. Samuel Dias, o secretário de Governo da administração Roberto Cláudio. E eu estou aproveitando a oportunidade dele aqui agora, justamente como eu terminei o bloco anterior, dizendo que tudo que você faz na vida, sempre aparece alguém para criticar. Então, eu queria que ele explicasse aqui, por exemplo, a obra da Beira-Mar. Uma maravilha, eu acho que foi uma coisa que precisou de muita coragem, muito dinheiro da Prefeitura para entrar naquele projeto, né, que realmente vai mudar completamente a fisionomia da Beira-Mar. Mas o povo diz, por que o prefeito foi fazer isso na hora do Réveillon? Ficar a obra em pleno Réveillon. Então eu sei que foi um problema de prazo. Se vocês não tivessem começado ano passado, não iam conseguir terminar este ano, né? Então eu acho que esse foi o principal motivo, né, o Samuel? É isso mesmo. Primeiro, ainda bem que criticam, né? Porque se a gente não recebe crítica, se a gente não recebe reclamação, se a gente não recebe esse olho das pessoas em cima do que a gente está fazendo, às vezes a gente comete erro, né? E não consegue consertar porque não tem quem aponte um defeito ou algo para ser melhorado. Então, eu digo sempre isso porque eu aprendi muito com as críticas desde da primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio até hoje, e a gente sempre vai melhorando à medida que a gente vai percebendo qual é a crítica que é construtiva e qual é a crítica que não quer agregar nada, quer simplesmente criticar, às vezes até por razões políticas. Mas então a gente está sempre muito receptivo a qualquer tipo de crítica. E para isso, antes de fazer qualquer projeto, a gente estuda muito o que vai ser feito e conversa muito com as pessoas e muito com a população, principalmente com aquela que vai ser diretamente impactada pelas obras. É isso que eu queria lhe perguntar. Quer dizer que essas obras que estão sendo feitas aí, por exemplo, na Vajota, na Desembargador Moreira, vocês conversaram com pessoas que moram, que usam aquela área, né? Todas elas e principalmente na época de iniciar a obra, porque a gente sabe que as obras vão melhorar a vida das pessoas, a gente não tem dúvida disso, até porque faz parte do projeto essa premissa de que tem que melhorar. Mas durante o período de implantação nós vamos trazer transtorno, nós vamos trazer deseconomia para algumas pessoas que exploram economicamente aquelas áreas adjuntas ali à obra. Então a gente tem que estar com muito diálogo e muita transparência do que está fazendo e cumprir os prazos compromissados. No caso da Beira-Mar, como você estava falando, é uma obra muito extensa, né? Muito extensiva. Então a gente não tem como fazer aquela obra tapumando a obra, fechando o acesso. Isso. E trabalhar ali de forma intensiva e entregá-la pronta no menor prazo possível. A gente não pode vedar o acesso à praia, a gente não pode vedar o acesso
aquela área da cidade durante a construção. Isso torna o processo mais demorado de execução. Então a gente tem que planejar a obra como um todo, no prazo dela, e ela não cabe dentro de 6 meses. Não há como você fazer a beira-mar inteira em 6 meses. Então o que vem sendo feito é um processo pelo qual a gente vai terminando a obra por etapas. Então a primeira parte, que vai ali do Mercado dos Peixes até o Riacho Maceió, já está praticamente concluída, pequenos acabamentos sendo feitos. E na medida que vai se aproximando ali do Náutico, a obra também já está sendo concluída. E assim a gente vai andando e entregando parte da obra já para as pessoas poderem utilizar. Agora, não há como perpassar um período de férias sem entrar com ela em obra. Uma obra daquela dimensão. Né? E a gente sabe, no começo da obra, a gente começou a ter uma crítica e outra, mas a gente tem críticas que a gente sabe, olha, quando isso aqui ficar pronto, aí a gente vai ter o feedback real das pessoas se está legal ou não está. E a gente está tendo sempre o feedback positivo de que das coisas que vão ficando prontas vão sendo bem recebidas. E aí a gente vai, e se tiver necessidade de melhorar, de mudar alguma coisa, não tem problema nenhum, né? A prefeitura está sempre aberta a discutir e melhorar o que vem sendo feito. Perfeito. Então, por exemplo, aquela obra da Barão do Rio Branco foi muito criticado já. Por que vocês estreitaram a Barão do Rio Branco? A gente às vezes tem que optar por em beneficiar, né? A gente vai trazer um benefício, às vezes aquele benefício ele não é para todos os que utilizam aquela área, né? Então a gente precisa ponderar qual é o benefício que se precisa mais naquela área. Na Barão do Rio Branco, por exemplo, a gente tinha uma quantidade gigantesca de pessoas andando, pedestres naquela área, sem espaço suficiente nas calçadas para que aquelas pessoas andassem. Então, elas ficavam andando no meio da rua mesmo, né? E isso atrapalhava, inclusive, o fluxo dos carros, dos próprios carros. Né? Então, aquela intervenção foi uma intervenção de baixo impacto para a gente conseguiu conciliar ali o ordenamento do comércio ambulante, que tem e que a gente não há como esquecer disso, imaginar que é possível desaparecer com aquele comércio ambulante. O que a gente consegue fazer é ordenar, e essa é a melhor forma de tratar. Então, o ordenamento do comércio ambulante, ampliação da área de pedestres e o ordenamento do tráfego de carro, de veículos. Então, hoje a gente tem uma divisão mais democrática do espaço, né, para os pedestres, para os ciclistas, para os carros e também para o comércio ambulante que ocupa aquela área. E o feedback, né, o retorno que a gente tem tido daquela implantação ali das pessoas que utilizam a área, na média é bem positivo. Apesar de que algumas pessoas que chegam ali, tinham 2 faixas de carro, agora tem 1 faixa de carro, e agora o carro não vai andar, mas não, com 1 faixa de carro ele consegue andar ali, e ao mesmo tempo a gente consegue beneficiar muito mais gente que estava andando a pé ali em situação de risco, de atropelamento, de queda, porque o asfalto, a calçada não cabia, ele acabava entrando na rua. Então a gente, no final das contas, a gente consegue melhorar o todo. E só na Barão do Rio Branco? Mas Facundo Floriano Peixoto não, né? Não, ainda não. Só esse? A obra Desembargador Moreira. Da Desembargador Moreira, qual foi a intenção de vocês ali? A Desembargador Moreira foi feito um estudo para fazer toda a requalificação daquele corredor de acesso à área turística da cidade. Ali tem uma intenção, né? É um investimento, diferentemente de outras áreas da cidade onde a gente faz obra, porque a gente precisa requalificar, a gente precisa dar dignidade às pessoas que vivem nessas áreas da cidade, e que é 85% de todo o esforço de obra da prefeitura é esse. Existe outra área da cidade que a gente precisa investir para poder recuperar esse investimento através da economia, né? Investir nas áreas turísticas significa trazer mais emprego, né? Mais comida na mesa das pessoas, né? Mais oportunidades de empreender na cidade, e com isso a gente consegue ter até mais impostos para investir nas áreas que mais precisam. Com isso, a Desembargador Moreira foi vista como sendo uma área estratégica para que se incentivasse o turismo, né, e os negócios na cidade. Então, todo o corredor da Desembargador Moreira está sendo requalificado, e naquele último trecho, da Praça Portugal até a praia, é uma mudança mais
importante do ponto de vista de alteração de tráfego de veículos. A gente fez um estudo, né? A AMC fez um estudo do fluxo de veículos e percebeu que o fluxo de veículos da praia para o interior é muito pequeno, né? Ele tem alguma importância da Praça Portugal para a praia, certo. mas o contrário, ele era muito pequeno, porque já existem duas vias paralelas à Desembargador Moreira que fazem esse transporte da praia para o interior, Oswaldo Cruz e a outra paralela que agora me fugiu o nome, Barbosa de Freitas. Pronto. Então, essas duas vias já permitem o acesso norte-sul, né? E de uma forma até melhor, porque essas vias elas podem chegar na Santos Dumont e dobrar à esquerda na direção leste. Né? Já quem vem pela Desembargador Moreira não podia dobrar à esquerda porque era uma via de mão dupla. Isso. Então, é uma espécie de um trinário, onde duas vias sobem e uma terceira desce para a praia. Certo. E com isso, a gente vai pegar as duas vias que desciam para a praia, né? Vamos transformar num imenso calçadão naquela área, né? E vamos dar as duas vias que subiam da praia, vamos usar para descer agora. E aí a gente consegue ganhar, sem nenhum impacto no trânsito, a gente consegue ganhar um grande calçadão ligando aquela região comercial ali da Praça Portugal, Dom Luiz, até a beira-mar. Integrando lá com a beira-mar. Integrando com a beira-mar. Então ali vai ser um calçadão que vai ser todo tematizado, vai ser feita toda uma intervenção urbana diferenciada naquele calçadão e a gente vai ganhar mais um espaço de visitação, mais um espaço de lazer, mais um espaço de desenvolvimento de empreendimentos na cidade de Fortaleza. Olha, Samuel, estou muito feliz em você poder dar essas explicações num programa que a gente tem mais tempo, que é como eu disse a você desde a outra vez. Num programa de televisão que você tem às vezes 1 minuto, 2, você não dá uma explicação que você está dando aqui, né? Então, aquela região da Vajota também é uma outra região que vocês mudaram aquele contexto ali, né? Lá na Vajota está sendo feita toda uma requalificação. Lá não vai diminuir o trânsito de veículos, porque as vias já são estreitas. O que está se fazendo é uma requalificação do piso, mudando o tipo de piso, melhorando as calçadas, criando o estacionamento, regulamentando o estacionamento. Mas é uma mudança mais de urbanística, né? Aquela área que é uma área onde vários restaurantes da cidade se instalaram, um polo gastronômico da Vajota. Então aquele polo vai ser incentivado, vai ser potencializado com essas obras que estão sendo lá. Ou seja, mais uma obra de investimento, né? Com esses investimentos a gente espera dinamizar ainda mais a economia e, como eu disse, gerar emprego, gerar oportunidade e mais comida na mesa para quem trabalha na cidade de Fortaleza. Perfeito. Então, isso eu acho importante. Vou lhe perguntar só para você reforçar. Quer dizer que essas obras todas foram feitas, vocês ouvindo a opinião das pessoas que usam aquelas áreas. Claro, é muito importante. É muito importante. Desembargador porque eu já vi Moreira. muitas vezes dizer, a prefeitura fez fazer uma coisa sem ouvir ninguém. Você fizeram uma pesquisa, Desembargador Moreira, por exemplo, quando estava falando do calçadão, nós fizemos audiência pública, chamamos todos os empreendedores que estavam ali, chamamos todos os condomínios, foi uma reunião cheia de gente e lá se decidiu qual lado se ia ter calçadão e qual lado seria o calçadão. Perfeito. Então os próprios empreendedores, que a princípio alguns achavam, não, é melhor o calçadão do outro lado porque eu prefiro ter a minha vaga de garagem aqui na frente. Depois, quando eles entenderam o projeto, disseram, não, eu quero esse calçadão na frente do meu empreendimento. A vaga de garagem, eu me resolvo aqui dentro do empreendimento. Então, essa discussão toda foi feita até para as pessoas se sentirem parte da decisão, né, e apoiarem a obra durante a sua execução. Perfeito. Eu vou lhe sugerir, Samuel, vou lhe sugerir que essa entrevista que nós estamos fazendo hoje, nós vamos lhe dar a copa, que você exponha sempre que possível para responder essas perguntas que eu estou lhe fazendo, que é pergunta que muita gente me faz. Certo? Com todo prazer. Então eu fico muito feliz em estar lhe dando essa oportunidade de você dar essa resposta. E eu agradeço a oportunidade de poder explicar as obras da Prefeitura. Perfeitamente. Agora um programa que foi um sucesso em Fortaleza, foi um programa
o programa das bicicletas, né? Eu acho que foi um sucesso, inclusive vocês chegaram a ganhar prêmio nacional, não foi? Foi. Esse programa de bicicletas compartilhadas, né? O programa de bicicleta compartilhada de Fortaleza é o programa de bicicletas compartilhada mais utilizado do Brasil, né? Não existe outra cidade com a quantidade de viagens que se faz por estação aqui em Fortaleza. No início havia muita dúvida, porque as pessoas acham que a cidade é muito quente, não vai funcionar, mas é ao contrário, né? Quando a cidade tem pouca chuva, né? O que impede mais as pessoas de usarem a bicicleta é a chuva. Isso. Nós temos a vantagem de ter pouca chuva, agora realmente nós temos muito sol. Mas isso não impediu. Isso não impediu, né? A cidade é relativamente plana, tem um desnível quando você passa da beira-mar para a área mais alta da cidade, mas normalmente ela é plana e isso incentiva muito a utilização de bicicleta. Associado a isso também teve todo o desenvolvimento de um plano diretor cicloviário, implantação de ciclovias, de ciclofaixas na cidade inteira. E a gente tem uma notícia muito boa sobre esse programa de bicicletas compartilhadas. É de que agora, nós vamos inaugurar agora mais 10 estações de um plano de expansão de mais 80 estações, só que agora nós vamos para os bairros mais periféricos da cidade. Isso. As próximas 10 estações vão ser implantadas na região ali do Pirambu, né, do Carlito Pamplona, da Leste-Oeste, ali ao longo da Leste-Oeste, até Barra do Ceará. Depois nós vamos entrar em bairros como Bom Jardim também, Vila Velha. Então, isso é muito bom, mostrando que até esse programa vocês estão levando a periferia também, né? É isso mesmo. E isso tem um significado importante para a pessoa da periferia. É o sentimento de inclusão. Fortaleza é uma cidade extremamente desigual. Isso. Né? E quem tem que trabalhar mais fortemente para reduzir essas desigualdades é o poder público. Isso é uma forma de até culturalmente a gente diminuir a desigualdade, dando acesso às inovações de transporte público também para a população das áreas mais periféricas da cidade. Perfeito. Agora, outro programa que eu acho que foi um sucesso na administração de vocês foi essa questão dos ônibus, né? Os ônibus de Fortaleza melhoraram tremendamente o seu nível. Hoje, qual é o percentual de ônibus que hoje tem ar-condicionado? A gente tem mais de 40%. Mais de 40%, né? Agora, esse percentual ele é relativo, porque uma coisa é o quanto da frota está com ar-condicionado, mas se eu pego 40% da frota e coloco isso para rodar nas linhas que tem mais demanda, então eu consigo atingir uma população bem maior do que os 40%. Certo. Né? Então, a gente, apesar de estar 40% da frota grosso modo, né, 45% da frota com ar-condicionado, a gente consegue fazer com que a maior parte da população consiga utilizar esses ônibus com ar-condicionado. Agora, um programa, Samuel, que eu achei que não emplacou muito, que eu não vejo muito sucesso, foi dos carros elétricos, né? Parece que não houve uma aceitação muito grande, não, né, por parte da população. Na verdade, tenho visto pouca gente usando esses carros elétricos. Na verdade, quando a gente pega os números para avaliar, ele é muito utilizado. Mas ele não tem tantas estações quanto, por exemplo, as bicicletas compartilhadas. Então, a gente não tem tanto carro elétrico compartilhado espalhado pela cidade. Por isso que a gente vê pouco. Mas os números de utilização são muito significativos. Utiliza-se muito os carros que tem. Agora, houve uma boa aceitação. Houve sim, houve uma grande aceitação. A maior problemática com relação a esse programa é a dificuldade de expansão, porque ele é caro, é um programa caro. E a prefeitura não gasta nada com esse programa, ele é 100% patrocinado. Então, para a gente conseguir mais patrocinadores para expandir, não é fácil, né? Porque o carro elétrico ele custa caro ainda. Mas a gente espera que esse custo comece a diminuir, a gente possa ampliar esses carros elétricos. E aí a gente já está pensando também numa nova fase com carro a gás, né, utilizando o gás do aterro sanitário, que está produzindo gás lá no aterro sanitário. Certo. A gente poder usar esse gás para expandir esse programa de carros compartilhados, agora não elétrico, mas com gás com origem de aterro sanitário. Quantos carros elétricos tem em Fortaleza? Você tem ideia assim? Eu não tenho ideia, eu não lembro agora não, mas todos eles foram trocados agora, mas a frota é reduzida. Acho que não chega a 40 carros. Né? Então
ela não é tão grande. Perfeito. Agora, Samuel, essa é uma área que diretamente não é sua, mas foi um grande sucesso da administração do Roberto Cláudio, feito pela Secretaria de Urbanismo. Eu sei que tudo isso você tem conhecimento, que você é o secretário que coordena tudo. Aquele projeto, aquela reformulação que foi feita na Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas foi um sucesso, né? Um projeto que às vezes demorava um ano. Eu me lembro que no tempo que eu era engenheiro, tinha projeto que demorava um ano para aprovação. 6 meses, 4 meses era comum. Hoje você tem projeto que você praticamente aprova em uma semana, né? Pois é. Samuel. É isso mesmo. E se eu te disser que hoje se faz 10 vezes mais aprovação de projeto com menos gente? Perfeito, isso é outra coisa importante. Com menos gente. Ou seja, dentro daquele, quando você me perguntou lá no início qual o segredo para a gente conseguir ter as contas arrumadas, isso aí faz parte desse digamos, segredo, né? Utilização de tecnologia, desburocratização, né? Tudo isso, a desburocratização tudo isso é fundamental para que a gente consiga fazer com que os serviços andem, né? A revisão de todo o processo burocrático, por que aquele processo tem todas aquelas etapas, né? Então precisa sentar, analisar e ver o que é realmente fundamental para existir e o que pode ser retirado do processo e depois colocar tudo isso de forma automática, com menos utilização de mão de obra humana, utilizando tecnologia, utilizando informática, utilizando inteligência artificial. É isso que a gente tem feito e lá na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, a secretária Águida conseguiu desenvolver com muita excelência esse processo de inovação, de desburocratização, tanto que o modelo que foi implantado lá, hoje está sendo expandido por toda a prefeitura. O Fortaleza Digital, que foi o processo iniciado lá na Secretaria de Meio Ambiente, que era todos aqueles processos de licenciamento, ou melhor, o Fortaleza Online, né? Chama-se Fortaleza Online esse processo. Ele se transformou agora no Fortaleza Digital. Certo. Então, todos os processos da prefeitura, a começar daqueles que têm relação da prefeitura com o cidadão, eles estão sendo digitalizados. Estão entrando nesse processo de digitalização. Muito em breve a gente vai lançar um portal único para todos os serviços. Então, quem vem na prefeitura não precisa saber qual é a secretaria que ele tem que procurar para resolver uma demanda A, B ou C dele. Ele vai no portal, ele vai dizer qual é a demanda dele, ele vai ser direcionado sem saber nem com que secretaria ele está lidando. Certo. Isso está em andamento, até o final do ano deve estar funcionando. Samuel, nós ficaríamos aqui muitas horas conversando sobre esses rosário de obras que o prefeito fez, mas principalmente na área de mobilidade urbana, que foi o carro-chefe da administração dele. Mas ele em todas as áreas. Na área da educação, eu queria só que você rapidamente falasse, nós estamos terminando aqui o nosso tempo. Quantas escolas hoje vocês têm em regime de tempo integral? Educação tem dois pontos muito importantes na educação para a gente tratar. Aliás, um pouco mais de dois, mas a regularização do calendário escolar, né? O investimento com os processos, com os professores, isso tudo fez com que a Prefeitura de Fortaleza, os alunos da Prefeitura de Fortaleza passassem, evoluíssem em vários níveis em resultado nos programas de avaliação federal, né? Então, ano após ano, a Prefeitura melhora esses números, né? E já estamos chegando em níveis já muito bons da educação, certo, mas que a gente tem que estar sempre evoluindo. Além disso, foi feito um investimento muito forte nas vagas de creche e pré-escola. Certo. A Prefeitura duplicou, desde o primeiro mandato do prefeito Roberto Cláudio, a quantidade de vagas. Isso é um número muito forte, né? Você duplicar a quantidade de vagas em menos de 7 anos é um grande feito. Perfeito. E, além disso, o investimento da educação em tempo integral. A educação é prioridade de qualquer governo que queira, de forma séria, melhorar a vida das pessoas. Perfeito. Porque é um investimento alto, é o segundo maior
fonte de gastos, né, de investimentos da prefeitura é educação. Primeiro a saúde, Isso. depois a educação, e aí já vai mais da metade do dinheiro da prefeitura. Certo. Isso. Mas se a gente não investir em educação, a gente não muda a cidade. A gente não muda a vida das pessoas. A gente não tem futuro se não investir em educação. Parece óbvio isso, mas como é um investimento de longo prazo, às vezes alguns governantes deixam de investir nessa área. Não é o caso de Fortaleza. Ano após ano o prefeito vem aumentando os investimentos em educação, tanto que em 2013 não existia educação em tempo integral em Fortaleza, e hoje a prefeitura já tem mais do que 42% dos alunos matriculados em tempo integral. É a maior rede de tempo integral proporcional do Brasil, é a de Fortaleza. Infelizmente, meu irmão, nosso tempo passou, eu gostaria de ficar muito mais tempo aqui com você, mas eu queria colocar nossas câmeras à sua disposição para você acrescentar alguma outra coisa importante que eu não tive a oportunidade de perguntar hoje. Bem, além de todo esse investimento em educação, em saúde, também tem toda uma investimento em urbanização e saneamento, pavimentação nas áreas mais periféricas da cidade. Eu diria que esse talvez seja a coisa mais importante de todo esse pacote de obras, seja o resgate da dignidade de comunidades, como no Barroso, como no Jagatá, como no Planalto Vitória, no Presidente Vargas, né, no Bom Jardim. Então são comunidades que há muito tempo esperam a chegada de benfeitorias pelo poder público, e agora a gente está tendo a oportunidade de estar em todas essas áreas, fazendo uma verdadeira revolução na vida dessas pessoas, para melhor, né? Então, de tudo isso que a gente falou de obra, de ações em educação, saúde, saneamento, dizer que isso está sendo feito para quem mais precisa, né? Isso está sendo feito para resolver aquelas demandas históricas de bairros, locais da cidade, que por conta desse crescimento muito rápido da cidade, as infraestruturas não chegaram a tempo a essas pessoas. E agora a gente está tendo a oportunidade de fazer esse resgate. E mais do que isso, a prefeitura quer fazer, o prefeito Roberto Cláudio quer tornar isso uma demanda irreversível da população. Perfeito. De que começando agora, né, que já começou há algum tempo, mas pegou muita força agora, que daqui para frente isso seja colocado de tal forma que não pare, né, que a gente possa, ano após ano, estar superando, fazendo ainda mais por essas pessoas que mais precisam. E, se Deus quiser, a gente vai entregar agora, nesse último ano, um legado, né, que deve ser mantido para o futuro. Perfeito. Samuel, fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. E vamos utilizar essa gravação desse programa para que você, em muitos locais, tire essas dúvidas das perguntas que eu fiz a você. Eu estou indo agora, né, hoje temos todo dia a gente tem uma agenda para explicar para a população o que está sendo feito, e agora eu vou poder estar lá na Regional 3, na Regional 5, explicando para as pessoas todos esses programas de investimento que estão sendo feitos. Eu me lembrei de uma pergunta importantíssima agora. Essa divisão, esse aumento de 6 para 12 regionais, você acha que isso foi bom para a cidade? Sem dúvida. Isso é uma modernização da administração pública, porque com isso a gente vai conseguir estar com a parte da regional que tem mais acesso da população, nós vamos ampliar essa parte, vamos distribuir mais as regionais pela cidade, tendo mais núcleos de regional, e a parte administrativa, que era replicada em cada regional, nós vamos concentrar numa só, mais enxuta e mais ágil. Então, com isso, a gente vai ter uma estrutura que, no final das contas, custa o mesmo, é do mesmo tamanho, mas ela está mais ágil na execução e mais espalhada pela cidade. E a crítica que se fez de que iria onerar muito a folha, não, porque vocês reduziram a estrutura das 15 distritos. Exatamente. A gente pegou tudo aquilo que era replicado. Eu tinha um planejamento em 7 regionais, eu vou ter um planejamento só. Eu tinha um financeiro em cada uma, vou ter apenas um financeiro. Então, essa daí é uma forma inteligente de se fazer gestão. E utilizando o quê? Tecnologia. Com a tecnologia a gente consegue ter essa concentração das atividades meio,
e distribuídos através da tecnologia com os outros locais. Meu irmão, muito obrigado a você pela sua presença, aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Este programa aqui vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa na segunda-feira às 18 horas, reprisa na sexta-feira, e nós vamos dar, como disse, uma cópia dessa entrevista para que o doutor Samuel distribua, divulga aí nessa cidade, mostrando os grandes problemas e as grandes soluções que foram encontradas nessa administração. Muito obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.